A graça e a paz, amados. Vocês estão bem? Jesus é bom o tempo todo? O tempo todo ele é bom, não é verdade? O pastor falou da Vicente Pires, eu me lembrei aqui, a gente que trabalha lá há alguns anos, vai se lembrando das coisas, né, irmão? Antes de fazer os asfaltos, fazer aquelas bem-aventuranças lá, nós levamos umas madeiras, encomendamos estacas de 1 metro, 1,20 m mais ou menos, e em todas as entradas e saídas nós declaramos, essa cidade é do Senhor Jesus. E enfincamos as estacas. O povo passava e olhava e falava, esse povo é doido. Nós somos doidos por Jesus. Depois de alguns meses, começaram as obras. E hoje, graças a Deus, é uma parte da igreja, né? Porque lá tem muita igreja. É uma parte da igreja fazendo a diferença naquela cidade. E graças a Deus, o nome do Ministério Batista Ebenezer lá é sempre bem quisto. E a gente sempre tem lugar para se assentar entre os príncipes, entre as autoridades. Mas a maior autoridade é Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 6. Confesso aos irmãos que hoje, quando eu recebi o convite, falei, Jesus, o que eu vou pregar? A gente sempre é surpreendido, né, irmão? Eu sempre prego sobre o Deus do de repente. Aí, de repente, Deus manda me ligar. E, de repente, Ele manda eu vir para cá. E, de repente, Ele vai nos abençoar. E, de repente, o que está do teu lado vai ser abençoado. E de repente até quem ia contra você, Deus vai abençoar também. E a tua casa, a tua família, o lugar que você mora, o prédio, a rua, o condomínio, também de repente vai ser abençoado, porque o Deus que eu sirvo age no de repente. João capítulo 6, a partir do verso 60. Eu ia ler uns 40 versículos, mas eu vou resumir aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Se os irmãos quiserem se colocar de pés, fique à vontade, se não pode ficar sentado. Mas segundo aí, né, os nutrólogos, quando a gente levanta, fica mais fácil do alimento ir entrando nos, né? E aí a palavra também é bom a gente ficar em pé para ir recebendo, né? Para ela ir espalhando no corpo, entrando no coração e encontrando um lugar, aleluia, de morada. Verso 60 de João capítulo 6. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? E sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não cria e quem o iria trair. E então prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus então perguntou aos 12, vocês também não querem ir? E Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para onde iremos? Pois só tu tens a palavra de vida eterna. Diga, Senhor, para onde irei, se só tu tens a palavra de vida eterna? Só tu tens a palavra de transformação. Só tu tens a palavra que prospera, a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra da verdade. Para onde iremos, Senhor? Tudo nós dependemos de ti. Aleluia. Senhor, obrigado por esta palavra e que ela seja alimento espiritual para as nossas vidas nessa noite. É meu pedido em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Quando eu recebi o tema da mensagem, eu lembrei de um amigo meu nordestino que
que se ele fosse botar o tema nessa mensagem, ele ia falar: com Jesus, ou vai ou racha, ou o diabo se arrebenta, se esculacha. Nordestino é assim, né? Com Jesus é assim, ou vai ou racha, meu irmão. E o diabo se esborracha. Porque não há um nome sobre a terra. Não há uma autoridade, uma lei, uma palavra, uma ordem que seja maior do que o nome de Jesus. Porque a ele foi dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E não há nenhum outro, oh glória a Deus, que possa ir contra o nome dele. Quando ele manda, Satanás tem que se calar, o inferno tem que parar, os demônios têm que retroceder, porque a ele foi dada toda a autoridade, porque ele foi obediente até a morte de cruz. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, ele é muito rico em detalhes. E nós precisaríamos aí de pelo menos 7 dias da campanha para falar sobre esse texto. Mas eu quero fazer um resumo aqui do que aquelas pessoas vivenciaram naquele dia. Se você pegar aí a sua Bíblia e voltar algumas páginas, você vai verificar que no capítulo de número 6, dos primeiros versículos, no versículo de número 1 até o versículo de número 15, Jesus ele vai realizar a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. No versículo de número 16 até o versículo de número 24, você vai ver o momento em que Jesus andou sobre as águas. Do versículo de número 25 até o versículo de número 68, que eu acabei de ler, vocês vão ver que aquele mesmo povo que havia comido pão multiplicado, agora procuram Jesus novamente, e Jesus então começa a explicar quem ele era. E Jesus, ao explicar quem ele era, fez com que alguns judeus, doutores da lei, viessem a se escandalizarem. Porque o que eles ensinavam era que quem tinha autoridade para fazer comida descer do céu era Moisés. Os irmãos se lembram quando o povo sai, do Egito e vai em direção à terra prometida? Moisés ele pede para Deus comida para o povo, porque crente come, irmão. E aí Deus manda maná, sim ou não? E o maná foi mandado uma semana só, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. O maná foi distribuído para aquele povo no Egito. E o interessante, irmão, quando você lê, o maná, ele tinha a mesma característica de todos os dias, mas ele tinha todos os nutrientes necessários para manter as pessoas de pé. E pense aqui, irmão. A pessoa de 60 anos comia o maná e todos os nutrientes fortaleciam o organismo dele. O jovem de 12 anos, adolescente, comia o maná e ele tinha reposto todas as suas energias. Olha isso, irmão, não é maravilhoso? E a Bíblia diz que em um determinado dia eles podiam pegar 2 porções, porque ela ia se repetir na quinta, na sexta e no sábado. E se eles pegassem porção maior, vencia. O maná tinha data de vencimento, irmão. Ele era extraordinário, irmão. Pensa você, a gente come alguns pratos repetidamente, a gente já começa a reclamar, sim ou não? A partir de hoje você não vai reclamar, você vai dar glória a Deus, você vai dizer, isso aqui é maná, tem todos os nutrientes que eu preciso. Uma vez lá na igreja onde eu congregava, o pastor fez o jejum do chuchu. Falei, meu Deus, sabe como que era? Uma semana só comendo chuchu. Não, estou falando sério, você está achando que é brincadeira? Foi verdade. Quem tá lá, estava junto comigo lá, ó. Congregou comigo, não foi? O jejum do chuchu. Meu Deus, irmão. Só comia chuchu, era chuchu cozido, aí só botava sal, irmão. Foi uma semana, mas também eu vou te dizer, o que Deus derramou de poder naquele lugar, não está escrito, irmão. Deus entrou com providência. Eu falei para minha esposa, eu falei, meu Deus, quando eu acabar esse jejum de chuchu, eu vou fazer um churrasco.
aqueles. É mistério. Aí misturava, é mistério, mistério de poder. Só entrar nesse mistério, quem vai receber, o mistério é de fogo. E detalhe, comia o chuchu e ainda ia para o monte. Quem é que tinha força para subir e descer monte, irmão, só com chuchu? Chuchu é água, irmão, é um negócio sem graça. Mas eu vou te falar, Deus se agradou do propósito. Ninguém comia outra coisa a não ser chuchu. Não era pão e água, era chuchu, irmão. Meu Jesus maravilhoso. Passei a gostar de chuchu depois desse dia. Amados, por que eu estou contando isso aqui para vocês? É porque tem coisa que a gente faz que para quem não entende é loucura, mas para Deus é poder de Deus em ação. É poder, é a fé em ação. Então o que aconteceu? Aqueles homens, ao ouvir Jesus dizer que quem comeu do maná morreu, aí eles ficaram loucos, eles ficaram endemoniados. E Jesus disse assim, ó, eu sou o pão verdadeiro. Quem comer deste pão não morrerá, mas terá vida. Quem comeu do maná morreu, mas quem comer do pão que sou eu vai ter vida e vida eterna. É incrível um negócio desse. E aí eles ficaram mais loucos ainda quando Jesus falou, quem não comer do meu pão, da minha carne e não tomar do meu sangue, está enrolado. Aí eles ficaram mais endemoniados, eles falaram, não é possível. E isso, contra os ensinamentos deles, era como se fosse uma afronta digna até de apedrejamento. Tocar nessa área, para os judeus, para aquela linha de pensamento, era a mesma coisa de decretar a sua morte. Era a mesma coisa de dizer, anátema, sai daqui, você não é bem quisto aqui no nosso meio, você está indo contra um princípio que nós pregamos há muitos anos, e todos acreditam nisso, a ponto de algumas pessoas que estavam seguindo Jesus, e já estavam sendo chamados de discípulos, deles abandonarem Jesus, porque o discurso foi muito duro, era um discurso duro para a cultura deles. Era como se dissesse, vocês estão afrontando a nossa teologia, vocês estão afrontando as teorias do nosso ensino. Era tão duro o discurso que eles, aleluia, não queriam aceitar. E Jesus já sabia disso. Porque, irmão, Jesus ele vai lá no cerne do problema, sim ou não? A gente pode esconder para todo mundo. A gente pode ser casado há 30 anos e esconder do cônjuge algo, mas do Senhor a gente não esconde. A gente pode, aleluia, ter amigos que a gente confessa alguns segredos, mas existem segredos que você não precisa nem confessar. Jesus já sabe. Jesus, antes de abrir a boca, Ele já sabe o que a gente vai falar. Ele é dono e detentor de todo o poder e de toda a verdade. Tudo está aberto aos olhos de Jesus, irmão. Aquele povo ouviu e falou, rapaz, Jesus está maluco? Não. Esse camarada é doido, ele tocou numa parte do ensino que é prejudicial para as nossas vidas e para a vida dele. E então alguns que estavam seguindo Jesus, eles viraram as costas e estavam indo embora. Quando Jesus diz assim para vocês, não vieram por causa, aleluia, que eu operei milagres. Vocês vieram porque vocês têm fome. Sabe o que é isso, irmão? Muitas das vezes a gente só procura Jesus pelas coisas materiais. Nós só procuramos Jesus pelos bens dessa terra. É campanha de abertura de porta de carro, de casa. Jesus não é dono de imobiliária, Jesus não é dono de concessionária, Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono do mundo, irmão. Fazer isso para Ele é coisa simples. Fazer isso para Ele é apenas uma ordem.
Nós vivemos, aleluia, muito preocupados com as coisas materiais. E nós não podemos criticá-los, porque naquela época, naquele cenário, o pão era muito importante. E eles então, sabendo que ele multiplicava, foram atrás dele. E ele disse: vocês não vieram aqui porque eu faço milagres. Vocês não vieram aqui porque eu curo enfermos. Vocês vieram aqui porque vocês estão interessados no pão. Você veio nessa noite interessado em quê? Eu acho que eu volto, pastor Calil. Você está interessado em quê? Qual é o teu interesse nessa noite? É se alimentar do pão da vida? Ele está aqui para nos alimentar. Quem é alimentado pelo pão da vida não tem necessidade de mais nada, irmão. Tudo que vier é lucro, aleluia. Existe algumas pessoas que eles sempre vão dizer: dias melhores virão, irmão. Não tem dias melhores do que o dia que Jesus entregou a sua vida na cruz e morreu por mim, por você. Tudo que vier depois é lucro. E Paulo falou isso. Tudo que eu receber para mim é lucro. Porque não há nada mais importante do que a salvação que Jesus nos concedeu. Não há nada mais importante do que aquilo que ele, aleluia, concretizou ali na cruz do Calvário. Ei, vai chegar o grande dia dele abrir o 7º selo, oh, glória, aleluia, eu sinto a presença dele aqui. O pão da vida está aqui nesta noite. Se você entrou aqui faminto pelas coisas espirituais, ele é o pão que sacia a tua fome, ele é a água que sacia a tua sede. Ele está aqui, e quem comer dele, beber dele, jamais terá necessidade de algo, oh glória. Glória a Deus. Eles ficaram escandalizados porque Jesus disse que ele era o pão da vida. Que ele dizia o que ele conhecia, porque de lá ele tinha vindo para falar das coisas dos céus. E ele ainda disse: a vontade do meu Pai que vocês creiam que ele me enviou. Oh meu Deus. Ele te enviou, ele enviou Moisés. Irmão, presta atenção. O pão que eles comeram 40 dias não era dado por Moisés, era dado pelo próprio Deus. Era providência de Deus. Tudo que chega na minha mesa, na tua mesa, na minha casa, na tua casa, na empresa, nos negócios, é providência de Deus. É Ele quem provê, tudo é dele, a glória é para Ele, aleluia. O pão, o maná, não era Moisés quem dava, era o Senhor. E eles ficaram escandalizados, por quê? Porque o pão que eles recebiam foi durante 40 anos. E o que Jesus tinha era apenas uma vez. Quem comer desse pão não necessita, aleluia, de mais nada. Ele já vai ter tudo, oh glória. Ele é aquele que entra com providência e tira a ansiedade e diz para ela: sai daí, porque aí não é teu lugar. Ele é aquele que toca no corpo e arranca, aleluia, o câncer um por um, porque ele tem ordem sobre as células, ele tem ordem sobre vírus, ele tem ordem sobre o tumor, ele tem ordem sobre a AIDS, ele tem ordem sobre toda a bactéria. Ele é poderoso, igreja. Quem tem ele tem tudo. Quem tem ele não necessita de mais nada. Mas quem não tem, não tem nada. Porque ele mesmo declarou em João 15,5: sem mim, vocês não podem fazer nada. Certa vez um jovem chegou lá no gabinete, marcou o gabinete. Aí ele, foi contar as vitórias que Deus tinha realizado na vida dele. E aí ele falou: pastor, eu preciso que o senhor ore por mim, porque eu preciso de uma porta de emprego. Eu falei: vamos orar. E aí ele começou a se exaltar demais. Eu falei: deixa eu te dizer uma coisa. Quantos dias você acordou para ir para a faculdade? Aí ele falou lá: pastor, mais ou menos, 4 anos, multiplicado lá por 200 dias letivos, vai dar aí 800 dias. Vamos botar aí 1000 dias. Eu falei: e se Deus falha um dia, você poderia ir para lá? Não, então toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele por conta do teu diploma, porque Ele te deu condições de chegar até lá, Ele te deu sabedoria, Ele te deu saúde, Ele te deu o passe, o combustível, Ele concedeu tudo para você chegar lá e pegar o diploma. E agora você tem que glorificar o nome dEle, porque sem Ele tu não é nada. Advogado sem Deus, está enrolado. Engenheiro sem Deus, está enrolado.
Servo sem Deus está mais enrolado ainda. Não é a sabedoria humana que nos faz crescer, é a sabedoria de Deus. É a graça de Deus. E é essa sabedoria que a gente não tem e precisa pedir para Ele, porque Ele é a sabedoria. Tudo que eu não sei, tudo que você não sabe, fala para Deus, porque Ele resolve. Eu estava ontem de manhã na igreja, na oração das 6 horas da manhã. Nós fazemos uma oração de 6 às 7 toda segunda-feira. E eu trago uma palavra, eu ministro sobre a vida de todo mundo que está lá. Eu oro, eu unjo as pessoas. E aí no final eu disse numa palavra: irmãos, sabe qual é o meu segredo de alcançar algumas coisas no reino de Deus? É que eu digo para Deus: Senhor, enquanto a minha petição não chegar, me fortalece, quebranta meu coração, faz com que eu me torne ainda mais servo, e que eu nunca venha sair da tua presença e nem deixar de ser dependente de ti, porque sem ti eu não sou nada. Até para a gente orar, a gente precisa dele. Você conhece aquelas pessoas que falam assim: eu não sei orar. Não tem problema, ora, porque o Espírito Santo, Ele vai interceder por você com gemidos inexprimíveis, e Ele vai pegar a tua oração e Ele vai decodificar, e vai levar até o altar de Deus, e vai depositar ela conforme a tua necessidade. Ei, aleluia, o Espírito de Deus está aqui, e as tuas lágrimas Ele vai decodificar, as tuas lágrimas Ele vai trazer resposta. Não temas, tudo por Jesus, nada sem Ele. Não podemos fazer nada sem Jesus, irmãos. Ah, pastor, mas eu sou inteligente. Ah, beleza. Então, se você usar a sua inteligência para o reino de Deus, você vai ter sucesso. Se você usar a sua inteligência para as coisas do século, você pode se decepcionar. Irmãos, quando nós confiamos no Senhor, nós nos mantemos de pés. Pode estar difícil no casamento, pode estar difícil nos negócios, pode estar difícil na saúde, mas quando a gente está com o Senhor, irmão, nós estamos firmes naquele que tudo pode, naquele que tudo realiza, naquele que, aleluia, faz coisas grandes e firmes acontecerem que nem eu e nem você pode explicar. Aleluia, tem coisa que eu não consigo explicar. Se não fosse Deus essa madrugada em você que dormiu, quando você bateu na cama, você dormiu, parecia que estava morto. Estático lá. Se não fosse Deus cuidando de você, Ele cuida de você até enquanto você dorme. Agora imagine enquanto você trabalha. Oh, eu quero que você levante a mão e abra a tua boca e dê glória para Ele. Vai dando glória para Ele. Vai, Senhor, obrigado por me guardar enquanto eu dormia. Obrigado por me guardar enquanto, ó Senhor, eu estava estático ali na cama. 6 horas, 7 horas se passaram e o Senhor cuidou de mim. O Senhor me deu livramento. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Quantos livramentos Deus não concedeu hoje para mim e para você? E a gente só dá testemunho dos livramentos que a gente vê. E maiores são aqueles que nós não vemos. Quando a gente está desapercebido, quando a gente está desatencioso, Ele está cuidando de nós. Fala para quem está do teu lado: tu é especial. Deus está cuidando de você. Ele está cuidando de tudo. Ele é especialista no cuidado. Ei, com Ele eu posso todas as coisas, porque é Ele que me fortalece. Com Jesus nós temos direito a tudo, mas sem Ele nós não temos direito a nada. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E todos aqueles que forem até Ele e comer do corpo dEle e beber do sangue dEle, terá parte com os céus. Se eu não me engano, não me falha a memória, há 15 dias eu preguei na igreja sobre o inferno. E pensa, irmão, o tanto que eu botei medo no povo, medo no bom sentido, de alertar que o inferno existe. Existem pessoas dizendo por aí que Deus não tem tanto amor para criar um ser humano à sua imagem e semelhança e enviar o homem ao inferno. Isso é história de carochinha do diabo para tentar enganar. Agora também eu disse que eu concordo com uma vertente que diz: todos os caminhos levam a Deus. Você vai se escandalizar agora. Todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará
que Ele é Senhor. Todos os caminhos levam a Deus. Primeiro, há um Deus que é justo, que tem sentença. E o outro caminho é o que leva ao Deus do amor, que leva para o céu. Você concorda ou não? Todos os caminhos vão levar para Deus. Porém, o Deus justo vai julgar. E se eu não tiver boas obras, se eu não tiver dependência de Deus, eu não vou morar no céu. Você sabe onde é que vai morar? Mas se eu, no caminho que eu trilhei, for servo, obediente, for uma pessoa que ajuda o próximo, que anda com a verdade, eu vou me encontrar com o Deus Pai. E o Deus Pai vai me abraçar, vai me dar um novo nome e vai dizer: entre e goze daquilo que eu preparei para vós. Está tudo preparado. Lá não tem mais choro, lá não tem mais ranger de dente, lá não tem mais dificuldade. Você foi, aleluia, aprovado. De repente, irmão, Jesus olha e até aqueles que acreditavam na pregação dele viraram as costas e estavam saindo. Aí de repente ele olha para os 12 e pergunta: e vocês? Vão com eles? Porque tem aqueles que desculpe a expressão se tem alguma irmã aqui com o nome de Maria ou João. Maria ou João que vai com as outras. Os discípulos olharam para o pessoal virando as costas, olharam para Jesus, e Jesus, ele já sabendo do intento do coração deles: e vocês? O que vocês vão decidir? E aí Pedro, irmão, ele diz: Senhor, o que eu vou fazer se contigo eu tenho tudo? O que eu vou fazer se só tu tens a palavra de vida eterna? O que eu vou fazer se só tu tens a palavra que traz vida e vida abundante? O que eu vou fazer sem ti? Tu és tudo para mim, Senhor, aleluia. Não vale a pena viver longe de Jesus, irmão. Não vale a pena trocar Jesus por um momento de prazer. Não vale a pena trocar Jesus pelas drogas. Não vale a pena trocar Jesus por confusão. Não vale a pena, aleluia, trocar Jesus por nada, porque Ele é o único que pode nos levar a encontrar-se com o nosso eterno Pai. Ele é o único que pode nos habilitar a entrar no céu. Ei, os judeus, eles adoravam a Moisés, por quê? Porque um dia Moisés, ele disse assim: Senhor, se for possível, tira meu nome do livro da vida. Só para abençoar eles. Moisés tinha um carisma muito grande com eles. Eles transformaram Moisés em alguém maior do que Jesus. E Jesus então ensina para eles: olha, ninguém é maior do que aquele que o Pai enviou. E o Pai enviou porque Ele tem um propósito, Ele tem um objetivo. Sabe por que você está aqui? Porque Deus te ama de uma forma que eu não consigo explicar. Assim como Ele me amou e eu não merecia, Ele também te ama. E não é só isso que Ele quer fazer com você. Ele quer te limpar, Ele quer te sarar, Ele quer, aleluia, transbordar a porção do Espírito sobre você. Ele quer habitar em você, e Ele quer te dar força para vencer as adversidades do dia a dia, e no tempo certo você encontrar com Ele e morar com Ele na eternidade. Tudo só posso com Jesus. Pastor Calil disse aqui: a mulher de 12 anos de fluxo de sangue não encontrou resposta em lugar nenhum, mas em Jesus ela encontrou. Pedro tinha se decepcionado com uma pescaria, mas quando ele encontrou Jesus, ele fez a maior pescaria da sua vida. Aquele homem que estava no tanque de Betesda, durante 35 anos, ele procurou um amigo para ajudar e jogar ele dentro do poço, do tanque, porque eles acreditavam que no mover das águas, o anjo descia e a pessoa era curada. Ele durante 35 anos não encontrou ninguém para fazer isso, mas teve um dia que ele encontrou com Jesus, e Jesus mudou a história dele. Teve uma família que adorava Jesus e um dia precisaram dele.
Mandaram o recado para ele: vem Jesus, que o teu amigo Lázaro está doente, e ele está ruim, vem logo, vem logo, vem logo. Jesus ficou fazendo a obra ali, e quando eles haviam enterrado Lázaro, aí Jesus chega, as irmãs, ficam ali afoitas, dizendo: ai Senhor, se tu tivesse aqui, ele não teria morrido. E ele disse: se tu somente creres, tu verás a glória de Deus. Aquele que estava morto, Jesus faz ressuscitar. Não tinham comida no deserto, mas Jesus trouxe a multiplicação de pães e peixes. Alguns não tinham visão, passaram a ver. Outros não podiam andar, passaram a andar. Outros estavam em cemitérios, doidos, malucos, cheios de demônios. Quando se encontraram com Jesus, os demônios tiveram que bater em retirada. Eu quero profetizar sobre a tua vida, a tua casa e sobre a minha também. Se houver demônios lá querendo destruir a tua casa, eles vão brigar entre si e eles vão bater em retirada, porque na tua casa quem manda é Jesus. O nome de Jesus tem todo o poder, tem toda a autoridade, e nenhum demônio, nenhuma casta, nada pode permanecer de pé quando Jesus entra. Eu quero concluir essa breve reflexão. Obed-Edom, ele recebe a presença de Deus na casa dele, a arca. A Bíblia vai dizer que ele prosperou, a ponto de até quem estava ao redor dele também prosperar. Eu fico imaginando o dia que Davi mandou um mensageiro falar para Obed-Edom o seguinte: amanhã, às tal hora, Davi e a sua comitiva vai vir na tua casa recolher a arca. Imagine, pastor Calil. Depois que a arca entrou na casa dele, a presença, a vida dele mudou. Ele olhava para a esposa e falava: é um milagre. Ele olhava para os filhos e falava: é um milagre. Ele olhava para as plantações e falava: é um milagre. Ele olhava para os escravos trabalhando com alegria, bem cuidados, ele falava: é um milagre. Sabe por quê? A presença estava dentro da casa dele, e quando estava dentro da casa dele, ele tinha tudo. Eu imagino como que foi o diálogo dele com a esposa. Meu bem, é o seguinte: a arca vai vir aqui para casa e eu quero colocar ela no lugar de entrada, aonde as pessoas vão lavar os pés e vai ter ali os cumprimentos. Eu quero que eles entrem e vejam a arca. E era bem no lugar onde tinha um vaso de planta dela. Ela falou: meu bem, você tem certeza? Meu bem, o que mais importa é a presença. Deixa eu te falar, deixa eu fazer você refletir. Obed-Edom não recebeu a presença de Deus de qualquer jeito. É porque a Bíblia não detalha. Mas Obed-Edom, ele fez até uma cerimônia. Porque aonde a presença de Deus estava, a atenção tinha que ser redobrada. Aonde a presença de Deus entra, nós temos que ter atenção redobrada. Porque no de repente dele as coisas podem acontecer. Coisas de 20 anos. Podem acontecer em apenas alguns minutos de oração no monte. Eu me lembro que quando eu não era de Jesus, eu tinha uma crise de sinusite muito brava. Eu vivia com o nariz escorrendo, coisa chata. E aí eu fui pesquisar na medicina e eu tinha um desvio do septo nasal, foi feito exame, tudo. Era aquelas fitas cassete, né? Aí a pessoa me entregou, eu cheguei em casa, olhei e falei: nossa, mas que negócio feio aí dentro. E ela falou: você tem que fazer uma cirurgia. Depois de alguns anos eu aceitei Jesus. Aquela sinusite passou, desculpa, eu falar disso, o catarro parou, aquele sangramento no nariz parou. E aí, irmãos, eu fui fazer um exame, e aí a médica falou: não, aqui não tem nada não, aqui está tudo tranquilo. Eu falei: doutora, depois de uns 10, 15 anos, doutora, vem cá, aí não tem um desvio no septo nasal? Ela: não. Eu falei: mas doutora, eu tenho lá em casa uma fita cassete que tem o diagnóstico da médica dizendo que tem um desvio nesse septo. Mas tem anos que eu não sinto mais nada. E ela falou: aqui não tem desvio nenhum mais, aqui está certinho, tudo funcionando perfeitamente.
Aí um dia eu estou sentado com um amigo que ainda não era crente. Aí eu expliquei para ele, falou, que rapaz, é porque você parou de tomar cerveja, parou de andar à noite nos lugares, e aí você melhorou. Eu falei, para de roubar a minha bênção, rapaz. Eu fui curado no nome de Jesus. E assim como ele me curou, ele pode te curar também. Ei, vai ter gente que vai querer roubar a tua bênção, mas você vai dizer para ele, com Jesus eu tenho tudo eu posso com ele. Obed-edom deve ter chorado. Ô Senhor, faz isso comigo não. Está tão bom a tua presença aqui. As coisas estão mudando. As coisas estão, aleluia, saindo daquilo que era negativo. Está sendo tão bom aqui a tua presença. Não leva não. E Davi leva a arca. Olha a diferença dos lares, irmão. Quando Davi leva a arca e entra dentro da cidade, Davi não estava com as vestimentas de rei. Ele estava como um servo comum entre todos aqueles que estavam ali. Mas de longe, a fofoqueira da mulher dele olha pela fresta da janela e vê Davi adorando a Deus de uma forma que ela nunca tinha visto, sem a roupa de rei, sem a roupa de autoridade. E ela fala, mas como é que pode? Olha a diferença das casas ao receber a presença. A Bíblia diz que Davi dispensa todos os homens para que eles vão abençoar os seus lares, irmãos. Todos os homens saíram com a porção e eles tinham que ir para casa abençoar seu lar. O rei Davi vai abençoar o lar e sabe o que ele recebe? Uma palavra muito forte sobre ele, chamando ele de vadio. Como é que pode o rei desse jeito no meio daquelas mulheres? E então a Bíblia diz que ela ficou estéril. Daquele dia em diante, ela ficou estéril. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque com Deus ou você tem tudo, sem Deus você não tem nada. Davi era o rei e tinha autoridade naquele lugar. E a Bíblia diz que a mulher dele trouxe maldição sobre a vida dela. Porque ela não estava conectada com Deus que tudo pode, que tudo faz e que merece ser adorado em espírito e em verdade. Mas Obed-edom não, ele recebeu com autoridade, com alegria, e a vida dele mudou. Sabe por quê? Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Fica de pé.